Vamos então ver se consigo dar forma, e materializar aquilo que vos propus na reunião de avaliação. E fiquei com a sensação naquela reunião que era necessário ter a proposta materializada. Ah, foram aqui algumas horas, tem estado sempre aqui na minha cabeça e a intenção era criar um documento que hum, pudesse efetivamente pôr em prática, materializar aquilo que vos disse e propor já uma forma de dinamizar esta ideia. Hum, portanto, eu depois disponibilizo também o PowerPoint, quando tivermos uma versão final, porque não interessa agora estar a partilhar hum, o PowerPoint sem ainda estar na versão final. Portanto, há um sumário inicial que tem os links para os slides e depois em todos os slides, ali no canto superior esquerdo, está a casinha que remete para o sumário. Portanto, esta ideia, não é, surge pelos próprios documentos, de acordo com aquilo que vos disse. Aquilo que se pretende efetivamente é que esta seja uma área de trabalho transversal de articulação disciplinar com abordagem de natureza interdisciplinar, com o objetivo de potenciar o desenvolvimento de projetos. A questão é como é que isto se faz, não é? Partimos do princípio que na prática, em teoria e na prática, qualquer um de nós podia ser professor de CIDs. Qualquer um de nós. Não há professores com especificidade na sua formação para dar CIDs. Portanto, a qualquer um de nós podia ter sido dada a disciplina de CIDs se ela fosse uma disciplina que é, mas uma disciplina autónoma que não é, certo? Portanto, aquilo que a diretora nos propôs foi que esta disciplina fosse trabalhada efetivamente desta forma. Então, agora a questão é como é que isto se faz, de maneira a podermos estar todos envolvidos, ou a maioria, aqueles que se disponibilizaram, sendo que mesmo os que não se disponibilizaram poderão participar na construção do projeto, da proposta, com sugestões de atividades para os vários momentos, naturalmente. Portanto, eu li e conversei, confesso que conversei, aliás, já vos tinha dito, bastante com a inteligência artificial. E uma das coisas que um dos aspectos que me pareceu importante foi este, ir saber, e foi através das conversas com a inteligência artificial, portanto, aqui não fui pesquisar noutros sítios, foi mesmo nesta conversa, nesta interação, o que é que se considerava que era necessário para fazer um projeto de cidadania. E aparecem-me estes três aspectos: o aspecto cognitivo, afetivo, atitudinal e o prático. E quando eu estava a ler isto, fiz depois mais umas leituras aqui e ali, e veio-me à imagem aqui a trança, não é? Do, daquilo que se pretende que os alunos, o cruzamento dos conhecimentos, capacidades e atitudes que se pretende que os alunos, que resulta depois na aquisição de competências. Um, e, e, portanto, este processo, não é? Depois concretiza-se. Agora não vou voltar atrás, porque senão tenho que parar a gravação e retomar, e portanto acho que foi perceptível aquilo que eu disse. Na construção do projeto, como eu vos dizia, quando nós pensamos num projeto, temos aqui estas quatro dimensões que são comuns a todos os anos, não é? E que efetivamente são dimensões que são necessárias para a construção de um projeto.
em particular no âmbito da cidadania. E por isso é que estão cá as questões dos direitos humanos, do desenvolvimento sustentável, da democracia e das instituições. Naturalmente, que a questão da literacia financeira, eu até diria mais a questão do empreendedorismo, não é? São, no contexto escolar, são bastante importantes para desenvolver o projeto e de maneira a que os alunos possam efetivamente envolver, porque a ideia é essa, é que a ideia parta deles, claro que nós orientamos, temos um tema, que é este, pluralismo e diversidade cultural, hum, e portanto, e que a partir do momento em que nós lançamos a proposta, hum, falando destas dimensões, tornando-as claras, digamos assim, eles depois, a partir das ideias deles, possam ser eles a fazer tudo, não é? Com a nossa orientação. Eu depois fiz também a conversar com a, com a inteligência artificial, eu pondo na ferramenta todas as aprendizagens de cada uma das dimensões, eu pedi uma síntese. Ele até fez um esquema que eu não ponho aqui, poderei depois partilhar mais tarde. Eu penso que é importante nós lermos para depois estarmos, quando estivermos em sala de aula com eles, estamos todos efetivamente, se concordarem, claro, não é? Temos aqui a base teórica, digamos assim, para poder acompanhar e conversar com os alunos. Portanto, aquilo que tem a seguir, que temos a seguir, é precisamente a tal síntese de cada uma das dimensões, das aprendizagens de cada uma das dimensões. Claro que naturalmente isto não é para, esta apresentação não é para os alunos, ok? Portanto, esta é a nossa planificação. Depois, como é que isto se planifica? Não é? Como é que conseguimos fazer uma proposta em que todos possamos acrescentar, enriquecer, partilhar, sugerir e termos uma base comum. E eu lembrei-me dos cenários de aprendizagem, da estrutura dos cenários de aprendizagem, que são no fundo, a estratégia que é utilizada para a construção de projetos, a metodologia de projeto. Passa por várias etapas: o ponto de partida, a exploração de ideias e a organização das ideias, a aplicação e criação, esclarecimento de dúvidas, feedback e revisão e partilha. Isto é muito difícil de criar em situação de sala de aula nas disciplinas clássicas, mas ainda assim eu tenho desenvolvido mais ou menos esta estratégia e vou conseguindo construir algo que vá ao encontro disto. Seria, lá está, seria favorável se houvesse, se construísse com outras pessoas, mas pronto, que é o que nós estamos a fazer agora. E eu penso que aqui pode resultar bastante positivo. Ora, a estrutura então passa por ter um ponto de partida, explorar e organizar as ideias que vão dar origem àquilo que se pretende, não é? Depois, desenvolver o projeto e criar, executá-lo, certo? Nesse processo, ir esclarecendo as dúvidas, dar feedback, sugerir melhorias. Depois, passar o momento de partilhar aquilo que se fez e, portanto, é concretizar o projeto e, por fim, fazer uma avaliação. Nós aqui, eu penso que este ano não conseguiremos depois apresentar aquilo que foi feito à comunidade, o que seria interessante fazer, porque falta-nos um período, não é? E é importante, parece-me a mim, que os alunos ponham em prática aquilo que vão pensar, estruturar e projetar este ano. Portanto, no terceiro período será isso que irão fazer. Faltaria depois o terceiro momento, que seria apresentar à comunidade o resultado desse trabalho.
Se a ideia tiver pernas para andar, pode ser que se faça para o ano. Então, numa primeira etapa, o que é que eu acho que pode ser feito? Que é o ponto de partida, apresentar, não é? Esta ideia aos miúdos, passando por explorar o tema, e como é que isso se pode operacionalizar. hum, é construir o projeto nas várias etapas e considerando as dimensões. E nesta apresentação, que demoraria 2 tempos, este processo seria feito desta maneira, discutindo com os alunos, tendo como base a síntese das dimensões, mas nunca naqueles textos. Portanto, existem, eu já andei pela escola virtual, há muitos vídeos muito sintéticos e, portanto, que podem ser usados. E a partir daí discutir com os alunos para eles ficarem com uma ideia do que são as várias dimensões e do que é que se pretende que eles aprendam, não é? Eventualmente fazer algum inquérito, quiz, depois para saber se as ideias globais ficaram perceptíveis. Isto é tudo aquilo que nós agora temos que decidir que recursos vamos usar e nós temos muita coisa e há muitas coisas na escola virtual e, portanto, pode ser utilizado. É só uma questão de escolhermos o que é que vamos fazer, não é? Na segunda etapa, que é o início da exploração e organização das ideias, mantemos, e portanto é a partir aqui do tema, e eu sugiro que isso seja feito a partir de uma questão. E aqui acho que é importante, hum, porque lá está, até porque eles estão no 8º ano, as temáticas, lançar a questão sem orientar de alguma forma, parece-me complicado ainda no 8º ano. Portanto, está aqui esta questão que pode ser o princípio. De que forma as ações diárias no agrupamento de escolas Dom Lourenço Vicente podem ajudar a transformar a Lourinhã num lugar onde a cultura de cada pessoa seja vista como motor para o desenvolvimento sustentável e não como uma barreira. Não é? E isto demoraria 2 a 3 tempos. E a atividade que eu proponho que se faça, aqui a questão está feita numa linguagem mais perceptível para os miúdos. Portanto, pensa no teu dia a dia na escola, de que forma as tuas palavras e atitudes com os teus colegas podem ajudar a transformar a Lourinhã num lugar onde as diferentes culturas sejam vistas como uma oportunidade de fazer novos amigos e aprender coisas interessantes e nunca como uma razão para excluir alguém. Portanto, a pergunta é longa, mas penso que é fácil de perceber. Como é que isto poderia ser feito? Dividia-se a turma e, portanto, eles começavam-se já a organizar em grupos, porque depois, para concretizar o projeto em si, executá-lo, eles devem estar organizados em grupos, suponho que concordarão comigo, e dava-se um cartão a cada grupo que eles discutiam durante 5 minutos com questões, cartões de dilemas. O que farias tu? Eu tenho isso já, portanto, já tenho isso feito. Não apresento aqui, mas já tenho os cartões com as questões, etc., para eles discutirem. Também já tenho a folha de registro, onde eles vão dar resposta. E depois teriam esse tempo, claro que não vão ser só 5 minutos, não é? E eles depois apresentariam à turma. E a partir daqui, uma espécie de brainstorming, se quiserem, não é? A partir daqui, fazia-se então, eles iriam, a proposta seria essa, identificar, a partir dessas questões, dessas situações, do que é que eles achavam que se podia fazer, eles identificavam aquilo que queriam fazer para ir ao encontro desta ideia de aceitar que as diferentes culturas não são um obstáculo, mas sim uma forma de
aprender e enriquecer. E aqui, claro que nós temos muitas ideias, ah, ah, e desta conversa que eu tenho tido com a inteligência artificial, tenho uma data de títulos que poderiam facilitar, mas também me parece que não os devemos dar aos alunos, não é? Eu depois, como digo, eu disponibilizo esses materiais todos, e serão aspectos que todos teremos acesso, e poderemos ir orientando até para facilitar a identificação e a concretização da ideia deles, mas acho que deve ser promovida a discussão e serem eles a sugerir uma situação que seja consensual no grupo de turma e que possa levar à concretização de algo em concreto. Eu penso que esta atividade demorará 2 a 3 tempos. Ora, acho que é importante integrar aqui também os encarregados de educação. O projeto também foi apresentado aos encarregados de educação e eles mostraram-se bastante receptivos, gostaram da ideia, principalmente pelo facto de ser algo que os alunos iam fazer e que iam pôr em prática. E, portanto, talvez fosse importante, neste primeiro momento, não é? Em neste lançar das ideias e da discussão, os próprios encarregados de educação, porque há pessoas variadíssimas, já nesta fase, falassem da experiência delas, aqueles que a têm, do desenvolvimento e gestão de projetos, como é que participam ativamente na comunidade local e até experiências pessoais que envolvam a interação com pessoas de culturas diferentes. E esta integração dos encarregados de educação poderia durar até ao fim do projeto, naturalmente, assim os encarregados de educação o queiram. Isso seria feito num tempo ou dois, em que cada intervenção dos encarregados de educação não deveria ir além de 15 minutos. Então, no cronograma da nossa semana, o que é que eu sugiro? Que me parece que é possível. A primeira etapa, que é a apresentação do projeto, ser feita na segunda-feira, à turma, na matemática, nos primeiros 2 tempos. Depois, o início da exploração e organização das ideias, 3 tempos, pelo menos, e envolve as disciplinas de português e matemática e inglês. Depois, ainda na segunda etapa, que é a exploração e organização das ideias, no apoio a português, procurar então identificar aquilo que eles efetivamente acham que pode ser feito, não é? A ideia do projeto que eles querem construir. E aqui eu incluo ainda a disciplina de TIC, porque eles nesse dia ainda têm TIC, isto das disciplinas que mostraram disponibilidade, que se no caso de português no apoio não se concretizar isso, poder-se ainda usar eventualmente a disciplina de TIC. Depois, terça, quarta e quinta, desenvolver-se-ia. Eu aqui não concretizei mais, porque efetivamente tudo aquilo que se depois vai fazer na terça, na quarta e na quinta vai decorrer da ideia deles, não é? O que é que eles querem fazer. E depois aí é que vamos ver o que é preciso construir. Ok? As disciplinas que estarão envolvidas serão estas. Depois teremos que ver se mantém, se não se mantém. E na sexta-feira, na disciplina de matemática, faziam a autoavaliação e a história, o relatório. Eu tenho já uma proposta, que depois será melhorada naturalmente, para a autoavaliação e para o relatório. A execução do projeto, a concretização do projeto, seria no terceiro período. A apresentação, como eu dizia há pouco, eu penso que só mesmo este ano não será possível fazer. A publicação dos resultados, não é? Não será possível fazer este ano. Penso que aqui está tudo, exatamente. E aqui, portanto, com a sexta-feira terminávamos o processo de aprendizagem, não é, desta disciplina, porque
a avaliação seria depois, da parte do conhecimento, sustentada aqui no relatório. Nós depois teremos que definir as ponderações, e definir as questões das atitudes, etc., considerando os critérios que foram definidos pelo Conselho Pedagógico, aprovados pelo Conselho Pedagógico. Portanto, aqui, tem aqui ainda este slide onde tem aqui as várias etapas da construção de um projeto, e eu penso que este slide podemos partilhar com os miúdos, já está feito, está claro, isto foi feito com base no material do livro de apoio de português, e que acaba por ser também muito semelhante a isto que eu tenho aqui do lado esquerdo. Eu ainda não adaptei, porque isto é mesmo aquilo que eu neste momento já faço de forma diferente, mas estão aqui as tais estruturas do cenário de aprendizagem, e portanto a ideia é que isto seja um guião, com as devidas adaptações àquilo que estamos a fazer, em que ali, por exemplo, no tempo, teríamos segunda-feira, em vez dos minutos, não é? Os dias e os tempos, as disciplinas envolvidas, mas acima de tudo, mais do que as disciplinas envolvidas, é o que é que se vai fazer em cada uma das etapas, e depois, como estaremos na mesma sala, isso facilita. O professor que vem a seguir tem os materiais lá na sala, portanto, e quem é que leva as coisas para a sala? Haverá uma caixa na sala dos professores que terá esse guião. Eu penso que também deveríamos ter uma pena onde estivessem os recursos, os vídeos, as imagens, aquilo que quisermos usar para trabalhar com os miúdos, estará numa caixa, e, portanto, o primeiro professor que for para a sala leva os materiais, e depois o último levará também para a sala dos professores. Olhem, não sei se isto faz sentido. Para mim faz. Acho, mas pronto, eu estarei demasiado envolvida. Digam-me se efetivamente acham que isto tem pernas para andar, porque agora a ideia seria, de facto, começarmos então a construir o tal guião, onde cada um de nós fosse enriquecendo, considerando estas várias etapas. Eu vou disponibilizar este vídeo no canal, e pronto, e vamos conversando por lá. Obrigada.